Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos continuar o estudo de obras póstumas, né? Nosso estudo desse livro é, da doutrina, e vamos lembrar de um princípio que é muito fecundo, chamado aí a questão da pluralidade das existências, que sabemos ser também encontrado em outras religiões, em outras seitas orientais, em outras religiões, como por exemplo ali as religiões hindus, a religião hindu, né, com as castas ali que vocês sabem, né, nós temos aí a reencarnação, que é a pluralidade das existências. Nós temos também na religião egípcias, mas fica o conceito de mente-psicose. O que é mente-psicose? É o espírito voltando, às vezes por castigo, né, a reencarnar num corpo de um animal. É isso mais ou menos que a gente vai ver. Só que a doutrina espírita, ela não vê dessa forma. A doutrina espírita, ela vai ver como um processo de progresso incessante, né? Nós vamos ver isso. É como se fosse lá esse progresso aí numa escola, depois uma universidade, sempre aí um progresso. E isso vai diferenciar dessas outras religiões, como a religião, como eu já citei, a hindu, a religião ali egípcia, ali na época, né? Que nós vamos ver que há uma diferença substancial aí da doutrina espírita com essa em relação à reencarnação. É reencarnação, mas tem esse conceito aí de mente-psicose, né? Que é o animal, né? Que vai ter, vai voltar ali para um animal. Então, o Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro para a gente que não existe esse retrocesso na lei. O homem, ele sempre vai avançar para diante nas experiências reencarnatórias, né? Nós vamos aí, então, dessa forma, nos diferenciando, né, dessas diversas seitas. Nós vamos ver que, por exemplo, na área da intelectualidade, veja aí a evolução, né? E temos na área da intelectualidade, na parte intelectual, como no processo moral, progresso moral. São os dois, né? Aí hoje em dia nós vamos ver aí a inteligência na área da educação, que são as inteligências múltiplas, né? No caso também da inteligência emocional, não é mais somente o QI. Existe aí diversas inteligências relacionadas à inteligência musical, até espiritual. Cada um tem uma inteligência diferente. A gente vai vendo os conceitos, né, para avaliar, por exemplo, um aluno ou uma pessoa, né, que a gente vai avaliar conforme essas múltiplas inteligências. E mostra aí essa possibilidade, né, do convívio social. Às vezes a gente vê um grupo de pessoas, a gente vai ver ali que um tem uma facilidade para liderança, tem ali dentro dele a liderança natural, enquanto tem alguns que têm a facilidade de contato com as outras pessoas. Ele se comunica melhor com as outras pessoas. Você veja como tem a diferença das pessoas ali nessa situação, né? Vivenciando, nós vamos vendo esse crescimento humano em vários setores, né? Aí essa ideia da reencarnação, ela fica muito clara e objetiva quando a gente vê isso, principalmente quando a gente estuda ali as ideias inatas. O que é isso? É quando os seres eles mergulham no corpo, já trazendo um entendimento muito claro em determinados setores do conhecimento, já trazem isso quando nascem, né? Uma ideia inata já vem, seja no campo científico, seja no campo musical, artístico, que é muito comum. Vocês olham aí, às vezes vocês encontram videozinhos pelos meios aí das redes, criancinhas de 4, 5 anos tocando aí piano, clarinete, regendo orquestra, né, na área musical. Vemos também o caso de Mozart, né, pequenininho já trazendo toda essa bagagem, né, e tantos outros aí em várias áreas da tecnologia, na área da ciência, né. Eu até uma vez estava vendo aí um menino de 14 anos que tinha não sei quantos doutorados, gente,
tinha vários doutorados ali na Índia, muitos doutorados. É engraçado isso, né? Já traz de outros encarnação. Então, a pergunta que a gente aprende é esse conhecimento. A pergunta fica assim, né? Da onde vem essa pessoa aprender tudo isso, todo esse conhecimento? Aí a gente vai ver que traz aí de diversas encarnações, é algo acumulado ali, são essas ideias inatas, né? A gente observa também, às vezes dentro da própria família, às vezes um atendimento, vamos dizer assim, atendimento fraterno, que os pais chegam, né, com dificuldades com o filho, porque na realidade o filho é muito mais inteligente que o pai, e isso suscita ali no pai uma espécie de ciúme, que a gente tem que trabalhar, né? Por que vem assim, atrás aí de outra vida. E ali depois aquela família, outras famílias vão dar apoio a essa criança que vem com essa facilidade, tanto aí de comunicação ou da inteligência, né? A gente dá apoio às nossas crianças para elas caminharem aí com a nossa ajuda, né? Ajudando essas crianças a desenvolver muito mais, né? Então a gente vai vendo isso em relação às crianças, em relação aos pais, né, na própria família, né, que a gente vai ver que às vezes aparece esse filho diferente, né, mesmo no mesmo os pais, né, a gente vai ver dessas características diferentes nos filhos, né, mesma família, mesmos pais e características diferentes ali nos filhos da família. A gente vai percebendo isso com muita nitidez. E isso revela o quê, gente? Como é que é isso? Como é que funciona? Vem aí, provavelmente, das outras existências, como ideias inatas, né? Já traz isso dentro dele. Lembrando que nós somos hoje, quem eu sou hoje, é a somatória de todas as outras minhas existências. Obviamente que eu sou essência, né? Eu, espírito imortal, minha essência sempre se aprimorando, mas aprimorando nessas outras encarnações, né? Eu vi uma vez esse pai aí, que eu falei anteriormente com muito ciúme, e foi difícil, viu, gente? Foi difícil a gente trabalhar esse pai aí, porque o filho tinha uma grande inteligência e o pai, ele não se conformava com isso, né? E muito pelo contrário, devia, vamos dizer assim, auxiliar esse filho, dar mais condições para ele desenvolver mais ainda a sua inteligência, né? E a gente dá esse apoio às nossas crianças. Aqueles que não têm toda essa inteligência, a gente apoiar também, apoiar todas as crianças, não limitá-las, né? Dar condições aí, estimular essa criança para ir adiante. Tanto na parte afetiva, gente, quanto em outras partes, né? Também. A gente vai ver essas ideias inatas em tudo. A facilidade, por exemplo, de pessoas que têm com dinheiro, né? Mexer com dinheiro, nas finanças, são marcantes aí. A gente vê em várias áreas isso se mostrando para nós, né? Aí nas áreas, a gente pode ver até nas mídias, usando aí as redes sociais, a gente descobre muitas dessas crianças aí, e a gente nota também, às vezes, quando recebe o e-mail, né, que nós recebemos, de coisas interessantes, né, comunicados muito interessantes sobre determinada pessoa, seja ela independente da idade e da finalidade que está apresentando essa facilidade, né, dessas coisas, ou uma coisa bem clara, dentro de determinada área de conhecimento. A gente vê isso toda hora aí na rede social, é só olhar essas pessoas que se diferenciam, né? E aí o nosso autor aqui no livro, ele vai lembrar a importância da doutrina no sentido quando nos traz a importância da doutrina nisso e vai nos fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia de que vindo a revelação dos Espíritos ficou claro para todos nós que o termo usado fora da igreja, não há salvação, também vem cair por terra, né? Fora da igreja não há salvação, já viram isso? Caiu por terra isso. Esse tempo só criava como lindos de divisão e de animosidade entre as diferentes seitas, né? Fora da minha igreja. Quando os espíritos afirmam que
Na realidade não é fora da igreja, sim fora da caridade não há salvação, que é a bandeira da doutrina espírita, deixando claro que com a revelação dos espíritos, tudo que foi feito em torno da caridade, tudo que nós fizemos com o sentimento, que colocamos em tudo, né, esse nosso sentimento, que fazemos o que vai fazer para a lei de Deus, né, já que vai valer para nossa própria consciência, tudo que nós fazemos, né, que sabemos ser a nossa consciência o ponto principal, principal do que, gente? De contato com a lei de amor, de justiça e de caridade, que existe essa lei, né, de amor, justiça e caridade, aprendendo então com a codificação e com a revelação aqui dos espíritos, que em que latitude nós estivermos, em que longitude que nós estivermos, com que nós estivermos, o que vale, gente, mesmo é a intenção, é o sentimento, o que estamos colocando no que fazemos. Sempre ao estarmos projetando a nossa vida, o nosso dia, né? O que nós estamos fazendo é a nossa intenção, é isso que é visto por Deus, é a nossa intenção. Então, fazendo a nossa prece para o dia que vamos iniciar, por exemplo, o convívio com as pessoas, qual é a minha intenção de estar aqui, né, nesse convívio com essas pessoas? Qual é a minha intenção? Que sentimento que eu trago no meu coração quando eu estou realizando isso? Que eu quero, que eu projetei, o que eu planejei. E isso nos diversos segmentos do trabalho, do campo humano, no lar, na família, no trabalho, na sociedade. O que marca o nosso coração, o que marca é a nossa consciência, são as nossas intenções, sempre no bem, né? Lembre-se disso, sempre para melhorarmos a nós mesmos e buscarmos de alguma forma, através de gestos, palavras, nossos atos. Então, estamos promovendo também o progresso do nosso próximo. Esse é o grande entendimento da doutrina espírita, que ela vem nos trazer, que o nosso maior dever é buscar o nosso progresso. E o progresso do nosso próximo também. O nosso e o do nosso próximo. Então, essa é uma das maiores qualidades que fazemos juntos. A lei junto a nós mesmos, tornando as pessoas mais seguras, mais ligadas à espiritualidade superior e tendo mais facilidade para estarmos interpretando e agindo conforme a lei de Deus. Nós vamos entender isso, gente. Quais são as nossas intenções, o que vai no nosso coração em tudo que fazemos, né? Então, nós vamos encerrando hoje por aqui o nosso estudo, deixando para você os votos de sempre, que venhamos sempre estudar, porque com conhecimento, com sentimento é que vamos progredindo, vamos prosseguir nessa caminhada, buscando então, como eu já disse, o nosso progresso, né? Então é o estudo, a determinação, as reflexões sobre o estudo de hoje, sobre o livro, e a gente vai lendo e refletindo. Bons estudos para você, gente. Muito obrigada.